É a última antes da Copa, e eu observo que a última data FIFA que teve foi a de junho, né? Os times europeus, os favoritos para a Copa, tiveram desempenhos sofríveis. E isso gerou uma certa euforia, né, na nossa crítica, na nossa crônica esportiva, dizendo, olha, estavam falando bem deles, da França, da Inglaterra, da Espanha, mas eles, olha só como eles jogaram. Ah, desse jeito o Brasil e a Argentina vão ser favoritos. Só que era uma situação bem atípica. As equipes europeias tinham acabado a temporada, os clubes, e eram 3 ou 4 rodadas de Nations League. Você pode ver que eles realmente levaram nas coxas. Pegaram jogadores desgastados, foram fazendo rodízio, o foco não era o mesmo, o empenho não era o mesmo, porque você está mais querendo se poupar de uma lesão de fim de temporada que qualquer outra coisa. Por outro lado, agora a gente vai ter os 2 últimos jogos importantes, jogos úteis antes da Copa do Mundo. Dessa vez, as seleções europeias que estão envolvidas na Nations League, elas vão ter que mostrar alguma coisa mais eficiente, algo com mais pé e cabeça, porque é o último apuro, é o último preparo antes da Copa do Mundo. Aí a gente vai ver, por exemplo, a Inglaterra, se o técnico vai conseguir dar um passo adiante, porque a Inglaterra até agora é uma equipe que joga muito menos do que o potencial individual sugere. A França, que agora teve uns problemas até familiares, né? A questão dos irmãos Pogba, vamos ver como eles saem, vamos ver como eles começam a definir, porque agora tem muito jogador bom na França, disputando vaga no ataque. Como o técnico vai lidar com isso? Não sabemos ainda. A Espanha tem aquele problema ofensivo e ela vai ver assim, se os atacantes conseguem mostrar alguma coisa agora. O Ansu Fati, que para mim é a esperança de gols da Espanha, não foi convocado, porque o Luis Henrique disse que ele mal jogou nesse retorno ao Barcelona. Ele está voltando com muito cuidado, porque ele se machucou, perdeu praticamente 2 anos da carreira. Mas vai ser legal para a gente analisar. O Brasil, acho que não vai ter muita novidade, porque vamos dizer, é bom preparar contra uma equipe africana, já que vai enfrentar Camarões, né, na Copa. Mas Camarões, normalmente, o desempenho da seleção camaronesa na Copa não requer muita preparação. Eu acho que a data FIFA, assim, esta data FIFA, ela vai ser de fato vai trazer um cenário realmente mais claro do que deve ser a Copa. Como o Gustavo falou, é verdade, a data anterior estava todo mundo só querendo se livrar e agora é a escolha final, a montagem final de elenco, enfim, como que os times devem se portar ali, pelo menos o ajuste final pré-Copa do Mundo. Então, tendemos a ver aqui seleções mais organizadas. É claro, um atleta ou outro um pouco mais, que ainda não se recuperou do retorno da temporada, a gente tem 7, 8 rodadas no máximo, então um ou outro talvez ainda se poupe, mas de forma geral a gente vai encontrar seleções mais estruturadas. Então, talvez a gente encontre aqui, não dá para dizer que é o potencial integral de todas elas, mas um potencial mais claro dos principais líderes, né? França, Alemanha, sempre falar da Bélgica, Espanha, né? Eu acho que essa turma a gente vai conseguir enxergar um pouco melhor. Então, infelizmente, assim, a data FIFA agora ela vai nos permitir focar nas seleções, né, pré-Copa do Mundo, não vai ter jogo do Brasileirão, então isso é bom. Aqui na Europa a gente está mais acostumado com isso, nunca tem jogo. Mas é aquela história da data FIFA que ajuda muito mais os europeus do que os sul-americanos por jogarem sempre competições válidas, né? Eles não fazem amistosos, eles fazem sempre uma Nations League, uma eliminatória de Euro, enfim, alguma coisa assim. Então, por isso a gente vai enxergar, de fato, seleções com um nível de competitividade maior até do que um simples amistoso que o Brasil vai fazer. Eu acho que ajuda ali a arredondar o time, mas é mais do mesmo, é tipo tirar uma dúvida ou outra que talvez o Tite tenha. Lembrando, desculpa, Gabriel, só mais uma coisa. Para algumas seleções não é só preparo para a Copa ou então rodadas antes da fase final da Nations League. A Inglaterra, se ela não tiver um bom desempenho, na próxima Nations League ela vai ficar no grupo B. Então, em termos de prestígio, em termos de preparação mesmo para as competições posteriores, é péssima. Vai jogar com aquelas seleções mais abaixo. Sim, é mais do que o prestígio, é a questão de você não conseguir medir, elevar o seu nível de competitividade o tempo inteiro, né?
E sobre o Brasil enfrentar a seleção africana, normalmente não é a seleção africana que causa problema para o Brasil, né? E aí o que eu fico pensando é que dependendo, o Gustavo Fernandes comenta sobre o que aconteceu na última data FIFA. Fala mais sobre isso, por favor, que eu acho que é um ponto muito interessante, que você comenta que deu uma impressão que fez Brasil e Argentina ficarem sendo tidos como mais favoritos, né? Inclusive, como o Luiz Henrique deu uma declaração nesse sentido naquela época, aí que a euforia aumentou de vez. Só que, na verdade, se a gente pegar os 3 anos antes, a Nations League foi muito mais benéfica para as seleções europeias do que para as sul-americanas, que não jogam e não têm a oportunidade de fazer jogos competitivos de tal nível. Então, se a gente pegar antes dessa janela, dessa data FIFA de junho, você só via jogos normalmente bons, competitivos e que mostravam o ritmo que as seleções europeias estariam bem superior ao da Copa passada. As Copas, em geral, as seleções chegam num nível físico muito ruim e ainda jogava as eliminatórias, normalmente era contra uma seleção forte, o resto era tudo seleção de nível pior e a Itália ainda conseguiu a façanha de ficar fora, né? Mas agora não, porque com a Nations League você está sempre jogando partidas contra seleções fortes e eu acho que o saldo vai ser positivo. Ninguém deve se iludir com essas últimas, com a data FIFA de junho, e eu acho que essa data FIFA já vai mostrar isso. Nós vamos ver os jogadores em forma, atuando de uma maneira mais consistente, e aquela impressão toda ufanista, assim, para os sul-americanos, não vai se repetir. Vamos ver que a coisa vai ser bem mais complicada. Mas César, sabe uma coisa que me assusta, que me preocupa? É que, por exemplo, aí a Argentina faz amistoso, o Brasil faz amistoso, enquanto vai ter Alemanha e Inglaterra, vai ter Holanda e Bélgica, então é capaz de os jogos da Europa terem algum empate, coisa assim, enquanto o Brasil e a Argentina passeiam nos amistosos, e aí muita gente fala, essas seleções europeias não estão lá essas coisas, o Brasil e a Argentina estão voando mesmo. Acho que essa pode ser uma sensação para o jornalista desatento e para o torcedor mais distante. Certamente para o Tite isso não funciona. Então, do ponto de vista de atletas, os caras sabem, os jogadores estão jogando justamente contra essa seleção, contra esses atletas o tempo inteiro. Então, a tendência é que eles avaliem da maneira correta. O duro é o ufanismo que se cria justamente porque as pessoas não entendem essas lógicas e acabam defendendo só os resultados. Que em junho não eram só os resultados, os jogos foram muito ruins, as seleções jogaram muito mal. Essa vez, quem assistiu os jogos, pelo menos, quem resolver dar uma olhadinha na televisão, já vai perceber que não é moleza, não. Já em junho, a impressão era a pior possível. Claro. Todo mundo fim de feira, assim, né? Junho foi horrível.